Carelli, que é o nosso papo de hoje. Nós estamos lançando agora Papo de Diretoria, um podcast que a gente troca umas ideias sobre o mercado automobilístico, o mercado de automóveis aqui no Brasil e, claro, dando um enfoque na Kia, né, que é a nossa área. E vão ser papos muito bacanas sobre o que é a rotina de uma concessionária de veículos, né? Pra gente trazer o pessoal pra dentro, pra gente entender mais ou menos como é que funciona, por que a gente trabalha do jeito que trabalha e, claro, trazendo muita novidade, trazendo muita coisa boa aqui que outros lugares, outros canais não vão entregar, né? Então, trazer o Marcos Roberto, que é com ele, é o diretor das duas concessionárias de Cascavel e Foz do Iguaçu, e ele vai vir aqui trazer aí 30 anos de experiência de mercado automobilístico pra gente, pra bater um papo. Que bom que você veio, seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Então, Marcos, vamos lá. 30 anos, né? 30 anos de Kia Carelli. Quando que isso começou? Como é que isso começou? Porque a Kia mudou muito nesses 30 anos, né? O que aconteceu em todo esse caminho até aqui? Pois é, essa história, eu acho que para uma palavra que pode defini-la bem com relação aos 30 anos da Carelli como Kia, eu acho que é emocionante, porque foram tantas as mudanças, né, que hoje, olhando um pouquinho aí para o retrovisor, acho que é isso que é a palavra que melhor resume. Mas tudo começou com uma percepção. Bem, primeiro a empresa, a Carelli, ela sempre foi uma empresa, ela foi fundada, ela se originou na atividade de máquinas agrícolas, né? Uhum. E nessa condição, como concessionária dos tratores CBT, ela chegou a ser líder nessa condição de concessionária dessa marca. Mas algumas né, daquelas reviravoltas que às vezes acontecem, a CBT, que líder por alguns anos e uma marca renomada e, né, a única fabricante brasileira de tratores, inclusive naquela época, acabou entrando por uma situação de dificuldade e que veio posteriormente culminar com o fechamento dela. E nós não tínhamos então nenhuma experiência com concessão de veículos. E naquela época, né, diante dessa perspectiva aí, quando percebemos já de que em algum tempo perderíamos a nossa concessão, a nossa concedente, né? Então começamos a avaliar aí algumas possibilidades e de trator, que era onde tínhamos uma expertise maior, era muito difícil porque as marcas daquela época já possuíam concessionários muito fortes aqui na região. Uhum. Então era muito difícil, praticamente você não tinha esta oportunidade. E aí, um determinado dia, vimos num rodapé lá de um jornal de circulação nacional. É bom lembrar aqui para os mais novos que naquela época os jornais eram impressos, né? Sim. A gente assinava, entregava todo dia, entregava diariamente para você ter alguma informação. Uhum. E num rodapé lá de uma página interior de um jornal de circulação nacional, tinha lá uma notícia de que um grupo brasileiro estava iniciando o processo de importação de vans, né? Aliás, estava iniciando o processo para trazer em CKD e montar em Manaus uma van coreana. Então a ideia era ter uma fábrica aqui mesmo. Exatamente. Aliás, as primeiras, essa van é a Besta, que depois acabou por um período sendo inclusive o sinônimo de van. As pessoas, né, quando queriam se referir aquele tipo de modelo de carro, se referia à Besta, né? Uhum. E essa operação, nos informaram de que procedia realmente a informação, porém, num primeiro momento,
até por não saber se o projeto andaria, se teria viabilidade ou não, eles estariam montando inicialmente uma concessionária em São Paulo e talvez uma outra capital, para ver se a operação se mostrava... se valia a pena. E aí pedimos para que deixasse então o registro lá do nosso interesse, caso isso viesse a se consolidar. E isso foi no ano de 1992, quando a Kia começou a operar no Brasil. Aconteceu o seguinte, aí passados 2 anos e pouquinho, recebemos uma ligação de um representante então dessa importadora e perguntando se ainda teríamos interesse na operação, e nós dissemos que teríamos, desde que tivéssemos as 2 cidades, Cascavel e Foz do Iguaçu. É porque o que nos levou lá um pouco atrás a procurá-los foi o mercado de vans, o grande mercado que tinha em Foz do Iguaçu, que era totalmente ocupado pelas Kombis, até porque não tinha outra. E claro, é uma Kombi um pouco já rudimentar mesmo, já naquela época, aí você ter um produto para oferecer para o trade turístico lá, que é o que utilizava essas Kombis, um produto com ar-condicionado, com direção muito hidráulica, mais confortável, inclusive para os passageiros. E naquela época um outro diferencial grande, a diesel. O diesel naquela oportunidade também ainda tinha um subsídio, era bem mais barato, além dela ter uma eficiência muito melhor do que a Kombi, o diesel era mais barato, 12 lugares, ar-condicionado, direção hidráulica, todo um luxo para aquela época, especialmente nesse segmento. E foi então com base nisso que nós, quando percebemos essa possibilidade, buscamos então por essa oportunidade. E aí fomos informados de que aquela ideia inicial de montar o carro em Manaus chegou a ser montado um lote, mas enfrentaram muitas dificuldades e optaram por trazer já o veículo pronto. Montado. E em face desse novo formato, podiam então aumentar o volume com mais facilidade do que teriam se permanecesse o modelo original, a ideia original de fazer a montagem em Manaus. E aí então, no ano de 1994, nós começamos com a loja de Foz do Iguaçu e em meados do ano, eu acho, não lembro bem mês agora, e mais um pouquinho adiante começamos com a loja de Cascavel. Naquela oportunidade haviam acho que 10 ou 12 concessionários já operando, eu não tenho bem certeza, mas o que é fundamental é que desses, depois tiveram muitos, mas desses, hoje somos 3, que somos no mesmo ano, que somos nós aqui da Carrera, aqui no oeste do Paraná, a Sun Motors de Porto Alegre e a Power Imports de Blumenau, inicialmente, com algumas lojas hoje em Santa Catarina. Então nós somos os 3, o Sul. E assim então começou a história de 30 anos da Carelli com a Kia. Que bacana.